Tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje teve o jogo do São Paulo, o último jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, quer dizer, essa é a última rodada de todos os times, né? Vai ter uma parada do Campeonato Brasileiro e de todos os campeonatos devido ao Mundial de Clubes. É o primeiro Mundial nesse formato, então não só o Campeonato Brasileiro, mais Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, tudo vai parar, vai dar um tempo, né, acho que de 30 dias, se não estou enganado. E esse foi o último jogo do São Paulo aí, é, antes da parada aí. E o São Paulo é muito. São Paulo com muitos desfalques, né? Sem as suas principais peças aí, tudo. Mas sabe o que eu vejo, cara? O jogo foi fora, né? Vamos começar a pontuar que o jogo foi lá na Bahia, né? Foi lá na Bahia contra o Bahia, né? E o Bahia saiu com um triunfo sobre o São Paulo. Foi a primeira vitória do Rogério Ceni contra o São Paulo, né? Agora falta ele quebrar essa questão aí contra o Flamengo. Mas tem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui, né? Eu entendo que o São Paulo está sem vários titulares, mas o São Paulo tem jogadores que poderia ter entrado jogando. O São Paulo insiste nessa questão de dobrar dois laterais e não jogando bem, né? Os dois laterais eles não jogam bem. O São Paulo fica sem um jogador de ataque e os caras não jogam bem, não conseguem atacar, não conseguem marcar. Eles ficam perdidos em campo. Esse é um grande problema. Então, assim, o Zubeldia, juntamente com a sua comissão técnica, né? Porque quando o Zubeldia não está o seu auxiliar, mas tem que mudar essa questão, porque o Zubeldia também faz esse tipo de dobra ali na lateral. Ah, tá. Quando você tem um time que é muito forte ali numa lateral, tal, você tem um cuidado redobrado, um cuidado maior, tudo bem. Mas não é o caso ali do São Paulo colocar dois laterais. Isso o São Paulo faz direto, né? É. Muito se fala sobre a questão do São Paulo das Copas e o São Paulo do Campeonato Brasileiro. O campeonato de Copa é um campeonato diferenciado, né? Porque agora então que vai começar a fase do mata-mata pela Libertadores a Copa do Brasil já é o mata-mata, né? São dois jogos, né? Então o time que perder os dois ou que tiver maior ponto, uma quantidade de pontos, ele vence, né? Vencer um, empatou a outra, vence e está na classificada. Então o São Paulo ele consegue jogar porque ele consegue fazer um sistema defensivo muito bom. Porém, até isso você vê que o São Paulo tá pecando, cara. Tá pecando. O Campeonato Brasileiro tá sendo uma lástima. A gente precisa rever, né? Quando você vê que uma coisa não tá dando certo, você precisa rever, precisa corrigir, mudar a rota. E o São Paulo tá demorando muito para fazer esse tipo de coisa. Estou falando porque o São Paulo, no futebol, o Bahia tem um sistema de jogo muito bom, muito definido, bem definido pelo Rogério Ceni. É um time de toque de bola, de posse de bola. O Rogério consegue fazer isso em todas as equipes. O time do Bahia não é um time bobo, tá? É um time muito bom, apesar de ter sido eliminado pela Libertadores da América pelo Internacional agora no meio da semana. Ele foi eliminado porque ele caiu dois brasileiros, né, no grupo, Inter e Bahia, e o Inter acabou eliminando o Bahia, mas não mudou muito, porque assim, não mudou que eu digo assim, ele saiu da Libertadores, poderia ter sofrido um baque por ter saído da Libertadores, mas o time absorveu bem essa questão de ter saído da Libertadores e foi jogar o Campeonato Brasileiro e jogou muito bem contra o São Paulo. Então, o Bahia já no primeiro tempo, aí eu coloquei aqui algumas coisas aqui. O Bahia no primeiro tempo, o Bahia foi muito melhor do que o São Paulo, mas muito melhor mesmo. Assim, teve duas chances claras e aí o Rafael teve uma noite assim. Primeiro tempo ele conseguiu salvar o São Paulo, mas no segundo tempo é uma displicência muito grande, né? Aí a gente vê desequilíbrio de alguns jogadores. Entendo que o Luciano ele quer ganhar, é um jogador competitivo, ele quer ganhar sempre, ele não quer perder. Isso é muito bom.
Sabe quando você vê um time que não tem vontade, não tem ânimo para vencer ou para buscar uma vitória, e jogadores que não tem brilho, não tem vergonha na cara? Esse não é o caso do Luciano, tá? Apesar de que o Luciano hoje estava muito longe do gol. O Luciano precisa ficar próximo do gol. A gente sempre fala, o Luciano próximo do gol, o Luciano ele é decisivo. O Luciano ele é letal. Agora, longe do gol, ele é um jogador comum, porque ainda que ele tenha um drible, ainda que ele tenha um toque ali de bola, ele está longe do gol, nada vai poder fazer. Então, poderia ter entrado com o Rodriguinho desde o início. O Rodriguinho também hoje teve um jogo que ele entrou no meio, assim, na segunda etapa, jogou bem, fez gol, deu passe. Hoje, literalmente, entrou totalmente perdido, né? É, teve um menino Luca lá que entrou, fez uma fumaça ali, depois entrou o Henrique na outra ponta. Por que não entra com o Luca desde o início? Ou então entra com o Henrique, para fazer dupla de ataque com, com o atacante lá da base também, o centroavante. Até esqueci o nome. Com o Rian Francisco, né? Não adianta você colocar um cara lá na frente, o moleque, ele teve uma chance, e a chance que ele teve, ele não chutou. Teve duas chances lá que ele, sem confiança, sabe? Jogador sem confiança, não joga, então perde a confiança, perde. Então tem que jogar, né? É um moleque que tá começando, tem que pôr pra jogar mais jogos, sabe? Ter sequência de jogo. De jogos. De repente, o outro tá jogando na Libertadores, ele joga no Brasileiro, dá sequência. Já que o São Paulo tem poucos jogadores ali nessa posição, né, que é o Rian Francisco e o André. Então deixa o André para um campeonato, para dois, e deixa o Rian Francisco para jogar um outro campeonato, para ele ter sequência de jogo, né? Aí o cara fica sem firmeza para jogar e, sabe, em vez de chutar, quer dar passe, quer tocar para o lado, o centroavante tem que ter fome de gol. Essa é a verdade. E assim, aí, segundo tempo, diferentemente do primeiro tempo, no primeiro tempo, o Bahia teve duas chances e não fez o gol. No segundo tempo, o Bahia teve duas chances e fez o gol. Foi preciso, fez os gols e saiu com a vitória merecida, tá? Não adianta você querer falar assim, mas o São Paulo pode jogar diferente. Esse é um fato. O São Paulo não precisa jogar do jeito que joga. Ele começa a jogar sempre atrás, aí depois que tomou o gol, aí foi para cima para tentar o empate. Aí tomou o segundo gol. E aí entra a lei do ex, né? O William José jogou pelo São Paulo, jogou pelo Santos, né? Foi para fora do país e agora voltou para o Bahia e está se encontrando seu melhor futebol. Parabéns ao William José, que fez os gols, comemorou, tá certo, porque quem paga o seu salário até então é o Bahia. Se ele fez o gol lá, levando o triunfo para o Bahia, né, diante do São Paulo, tem que comemorar sim, não tem essa questão de não comemorar. Eu acho bacana, não foi desrespeitoso em momento algum, fez os gols, comemorou e está certo. Mais uma vez, pessoal, eu coloquei aqui uma observação. Mais uma vez, o VAR ele acaba atrapalhando o jogo, né? Porque assim, ó, Daronco estava de frente para o lance, né? Ele falou teve um lance de pênalti, dois pênaltis, né? Teve um para o Bahia que o William José fez e teve os dois foram. Porém, o pênalti do São Paulo, o Daronco ele estava de frente para o lance. Ele poderia ter marcado o pênalti. Esse pessoal, eles estão muito mal acostumados, né? Muito mal acostumados. Porque, tem um árbitro de vídeo, ele pode ver, fazer a checagem e me chamar se realmente foi pênalti. Você está de frente pro lance, você está vendo ali, por que você não marca? E aí fica chato, porque se você não marcou, aí o árbitro de vídeo vai lá e te chama para corrigir uma coisa que você estava de frente. Então, esses árbitros que estão em campo, primeiro, se for um lance interpretativo, eu acho que o VAR não tem nem que chamar. Ali não foi um lance interpretativo, foi uma falta. Ele acabou traçando ali a perna do Ferreira e, né, e foi pênalti. Porém,
Se o árbitro não deu, tinha que dar em campo, cara. Não tem que ficar jogando a responsabilidade que é sua para os outros. As pessoas têm que parar com isso. A responsabilidade é minha, eu faço. Eu não tenho que jogar para outra pessoa, para ela responder. Esse é o que eu penso. Então, então o vídeo de hoje foi assim, falando assim, ó, São Paulo jogou mal, muito mal hoje, né? Muito também passa pelo técnico não estar no campo, deveria estar, né? Assim como o jogador que ele toma cartão, né, por repetições, reclamação, desnecessário, eu acho que o jogador ele tem que ser penalizado pelo clube. O técnico é a mesma coisa. O técnico não pode ficar tomando cartão porque entrou em campo, porque invadiu o campo para comemorar gol. Eu até entendo que ele quer jogar com o time, e o Zubeldia ele joga muito com o time, mas só que começou a tomar cartão agora, tem que começar a punir. Ó, tomou cartão, você vai tomar uma punição. Eu acho que a melhor punição, e aí vocês há de concordar comigo, que a melhor punição é no bolso. Não tem outra, tá? É no bolso. Então, o cara fez uma caca, multa nele, entendeu? Desconta do salário. Aí o cara vai chegar uma hora que ele vai falar assim, opa, é melhor parar, né? Porque senão vai chegar uma hora que eu vou estar pagando para trabalhar. É assim. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixe o seu comentário aqui no campo de comentários aqui, falando sobre o Tricolor, sobre a sua derrota, se tem condições de jogar melhor, não tem, quais foram os pontos que você viu aí nessa partida tenebrosa do São Paulo, tá bom? E parabéns ao Bahia que triunfou sobre o Tricolor paulista aqui do Morumbi. Pessoal, até mais, até o próximo vídeo.